Já está aqui o vereador Vinícius Araújo para a gente bater um papo e falar aí da sessão da Câmara de Vereadores realizada ontem com cobertura exclusiva do Clique. E aí, vereador, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a toda a equipe do Clique. E um bom dia especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando esta manhã de terça-feira. Eduardo, ontem foi em 5 mandatos como vereador, primeira sessão que eu não participei. Ontem. Então, não participei porque tinha um convite na Câmara da reunião da subcomissão do setor do tabaco na Assembleia. E é de extrema importância e relevância para o nosso município. A gente está vendo as coisas acontecerem, né? E o presidente não conseguiu ir, o vice-presidente da mesa também não. E eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Produtor do Tabaco. Aí eu fui representar a Câmara. E também foi o vereador Vitor Azambuja, porque já acompanha também todas essas reuniões, ele já vem acompanhando. Tem outros municípios, a gente não estava acompanhando, porque a gente não estava sendo convidado. Eu acompanhei aqui de Camaquã e essa ontem da Assembleia. Porque a de Camaquã, ela nos interessava aqui, o município. Agora vai ter Canguçu, que é a mesma coisa que aconteceu aqui em Camaquã, né? O mesmo debate, vai ter em São Lourenço do Sul. Então, eu participei aqui de Camaquã, participei ontem na Assembleia, que era bem ampla, e pretendo participar da última, que vai ter para o encerramento agora em outubro. Mas é uma reunião muito boa. Lá nós tínhamos representante da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Estadual, da Polícia Civil, da Brigada Militar, a representante do secretário de Segurança, o secretário de Agricultura, de Wilson Brum, estava presente, a representante do Ministério Público Estadual também estava presente. Não estava o Ministério Público Federal, não conseguiu estar presente na reunião. Tínhamos representante da FUBRA, do Sinditabaco, de sindicatos ligados direto a produtores de tabaco também, representante de fumageiras. E teve um grande debate por causa do descaminho, Eduardo. Cigarro contrabandeado, inclusive os cigarros eletrônicos, né, que fazem um grande mal para a saúde. Então, uma reunião muito boa. Eu tive a oportunidade de me manifestar ontem na reunião. E, embora ontem, nessa reunião, era muito debate em cima desse cigarro contrabandeado, que também prejudica muito, sabe, o produtor aqui, porque aí entra esse cigarro de fora, que é uma porcaria, uma série de substâncias químicas que estão... Agora, disseram que algumas pessoas que estão vindo a óbito por causa de problemas no pulmão, diz que é encontrado lá, tipo, uma resina no pulmão dessas pessoas que vem desse cigarro, uma substância que é colocada no cigarro contrabandeado. Essa substância só é encontrado naquele cigarro que é contrabandeado. Aquele cigarro barato aí, que às vezes as pessoas compram e sabe os nomes deles tudo, sabe as marcas, mas compram porque é mais barato. E no primeiro momento só vê que é um cigarro de uma qualidade menor. Mas dentro desse cigarro tem essa substância que está causando grandes problemas nos pulmões das pessoas. E o que o cigarro brasileiro, o cigarro original, aí que a gente sabe, os que são um pouquinho mais caros, não tem essa substância. Então isso já serve de alerta para as pessoas que têm esse hábito de fumar e prestar atenção nisso. Eu tive a oportunidade de manifestar e falei sobre a questão. Uma das questões que eu bati lá, aproveitando que tinha essas lideranças lá da justiça, foi a questão do trabalho do jovem no campo. Hoje, um guri, uma guria, um jovem de 15, 16, 17 anos, eles não podem estar no meio da lavoura ajudando o pai. Às vezes tem um pai ali já com uma idade avançada, com problemas de saúde, tem que estar lá no meio da lavoura, enquanto o filho e a filha estão dentro de casa, sem aprender a trabalhar, Eduardo. Sem aprender a trabalhar. Porque eu me criei no meio da lavoura, graças a Deus, aprendi a trabalhar lá e não me causou problema nenhum. E hoje, com as leis que a gente tem, um pai não pode colocar um filho a ajudar na lavoura, porque é errado. Agora, se você estiver lá na esquina, aprendendo aqui não presta, no meio da droga, no meio de um monte de coisa ruim que tem aí não tem problema. Aí eu falei para o representante da segurança e para o pessoal do Ministério Público e Polícia Civil que estava lá, esse problema vai estourar onde? Na segurança pública. Dali a pouco esse jovem não vai aprender a trabalhar, ele vai estar fazendo tudo que não presta, dali a pouco vai estar cometendo crimes, e a justiça vai ter que agir com esse jovem. E aí a recuperação, a gente sabe como é bem difícil. Depois dele passar, a gente tem a nossa situação dos nossos presídios aí, que são bem precárias, sabe? Superlotadas. E ali é uma escola de aprender o que não presta em muito desses presídios. Então o jovem aí, para se recuperar depois de passar por isso, é bem difícil. O momento do jovem é quando ele está ali junto com a família, que pode aprender uma profissão, que pode estar lá na lavoura, ajudando o pai e a mãe. Então a gente vê que hoje a lei proíbe isso. Proíbe. Porque muitos da representantes das fumageiras, inclusive, chegar na propriedade e ver um jovem trabalhando, ele tem que alertar aquele pai. E se tiver uma denúncia, aquele pai vai passar por um processo. E eu acho que isso é errado. Isso é errado. Hoje o jovem, ele tem que aprender uma profissão. E se ele está lá na lavoura, qual a profissão que ele quer aprender? Ele quer aprender. Só que a lei não está permitindo, ele quer aprender a fazer o trabalho do campo. Então, eu falei isso lá para eles. Falei também da questão do tabaco, que não é só o rendimento que a família pega lá e traz aqui para o nosso comércio. A questão do tabaco vai além disso. Nós temos que cuidar quem trabalha de emprego, que faz o transporte desse produto, tanto o transporte do tabaco, como o transporte dos insumos que vai para a lavoura. São milhões de toneladas de insumos que chegam nas propriedades para a produção do tabaco, para a cultura do tabaco. Então, tu imagina quanto de emprego dá só no transporte.
quanto de renda gera para o município. Sabe quanto que o Camaquã arrecadou só de ICMS de retorno do tabaco? ICMS de retorno do tabaco, entre da safra 2024 e 2025? Próximo a 3 milhões de reais o município de Camaquã arrecadou. Sabe por hectare quanto que o tabaco dá mais que a soja? Por hectare. Mais de 700% a mais. Então nada dá mais que o tabaco por hectare. Nada rende mais que o tabaco por hectare. Isso é um dado que o Sinditabaco apresentou. Esse dado. Então nós temos aqui no município de Camaquã, nós somos 16º colocado no país em produção de tabaco. 16º. E se nós em 16º representa isso, quase 3 milhões de reais de arrecadação só de ICMS. Eu não estou contando aquele dinheiro que o nosso agricultor gasta aqui no comércio de Camaquã. Aquele dinheiro que ele gasta ali na loja de implementos, que ele gasta ali na mecânica, que ele gasta no óleo diesel. Eu não estou fazendo essa conta, estou só fazendo do retorno do produto que ele vende. Se nós for colocar tudo de imposto que o nosso produtor de tabaco gera para o município de Camaquã, nós vamos chegar próximo a 10 milhões de reais. Isso é muito importante para o município. A geração de emprego que gera também em torno do tabaco. Então, nós temos que defender, gente. Nós temos que defender o nosso produtor, porque nós dependemos muito dessa cultura. A gente sabe que nós temos aqui, se nós for ver a questão do arroz, da soja, é muito importante para Camaquã, a pecuária também, mas nós temos hoje, a pecuária, a soja e o arroz, a questão que envolve muito eles, nós temos que brigar é a questão do preço. Não é valorizado. A soja, o arroz, a pecuária, enfim, hoje o nosso agronegócio, os nossos agricultores, a nossa produção agrícola, ela sofre uma exploração muito grande. Mas por que hoje eu estou falando do tabaco? Porque o tabaco vai ter agora a COP11. E é onde estão tentando terminar com a produção de tabaco. Então nós temos que brigar. Assim como nós vamos brigar muito para melhorar o preço na questão da soja e do arroz. Hoje um arroz vendido a R$ 72,00 não paga o custo da produção. Hoje está em torno de 80, 82 para produzir um saco de arroz, o custo. Aí tu imagina, tu vai vender a menos do custo? Quem é que vai sobreviver com isso? Então, nós defendemos os nossos agricultores. E hoje nós estamos batendo muito na questão do tabaco, porque é o que está correndo mais risco hoje na questão da produção. Imagina se fizesse um negócio hoje para terminar com a produção do arroz ou da soja, por algum motivo. Não dá para aceitar. E assim é o tabaco, a importância que tem para o nosso município de Camaquã, para a nossa região, para o nosso estado, aliás, para os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, sempre que possível, nós vamos estar debatendo. Infelizmente, os nossos parlamentares, tanto estaduais como federais, a grande maioria só reconhece e fala no tabaco no ano da eleição, quando eles precisam. Aí todo mundo é importante. E pior que vem com aquela conversa e acaba iludindo os nossos agricultores, porque se a gente olhar a última eleição que teve para deputado aqui em Camaquã, a gente se apavora. Tantos deputados que fizeram voto que a gente nem conhece. Bem, eu estou no meio da política, tem alguns deles que eu nem conheço. Levaram o voto para lata do lixo. Não se elegeram, mas pegaram aqueles votos que poderiam eleger alguém que ia defender a produção de tabaco. Então é importante essa luta, a gente vai seguir lutando e vamos ver se a gente consegue avançar e melhorar para os nossos produtores. Também temos, agora há pouco eu estava conversando com o prefeito, a gente sabe que esse tempo de chuva aí que está marcando toda essa semana aí, com chuva, nublado, isso prejudica bastante o trabalho que vem sendo feito. É um trabalho demorado, quero dizer para as pessoas, estamos trabalhando ali na região da Capelinha, foi uma região que eu tive com o prefeito Abner ali, uma região que precisava desse mutirão, só que é demorado o serviço, vê essa chuvarada forte, às vezes tem que tirar uma máquina ou outra para atender algum serviço, mas ali está sendo feito o mutirão de sair da Capelinha e as estradas ficarem em condições. É demorado. Mas não adianta correr com a patrola lá e fazer uma tapeada e amanhã ou depois vem uma chuva e tem que voltar de novo. Onde está sendo feito e cascalhado, está ficando bem feito. Então, é retirada alguma máquina para atender alguma emergência, igual com essa chuva vai causar algum problema mais sério, para dar uma ajeitada ali, mas esse mutirão está sendo feito e vai ser alcançado em todo o interior. É importante, quero parabenizar o secretário Leco aí pelo trabalho que está fazendo aqui dentro do município. Eu tive umas demandas ali no Prado, que foi atendido, eu quero agradecer ali, que foi feito, na Santa Marta já. Estão na Getúlio lá, atendendo uma demanda, até tem que ir lá fazer um registro, que atenderam uma demanda minha antiga, que eu estava pedindo lá de encanamento, foi atendido. Então essas coisas a gente feliz, sabe? A gente vai tá vendo as coisas acontecer e a gente está aí apoiando o governo, eu junto com a minha colega Carminha, a bancada do MDB, porque a gente acredita e a gente espera Camaquã sempre crescendo, sempre melhorando, é isso que a gente quer. Camaquã não pode parar, tem que seguir sempre nesse ritmo, que começou lá no primeiro mandato do ex-prefeito na luta pela usina asfáltica, e aí vem vindo, o prefeito Abner está dando seguimento aí com esse trabalho. Agradecer o trabalho que foi feito lá na Santa Alta, lá no travessão do Adenir Fischer. Estive lá com o prefeito Abner, lá o Adenir é produtor de leite, um grande produtor de leite ali da Santa Alta. E está com dificuldade do caminhão chegar na propriedade dele. Com essa chuva hoje, o caminhão nem pensar. Nossa. Agora foi feita a estrada lá, a gente espera agora que ele possa escoar essa produção dele e alcançar os resultados que ele espera junto com a família dele, ele que tem o pai e a mãe doente. Então, também, até para isso, a estrada estava com problema e agora foi atendida. Então, a gente agradece as demandas que a gente leva ao Executivo. A gente sabe que eles estão atendendo muito mais, mas principalmente aquelas demandas que a gente reconhece, que a gente solicitou e a gente sabe que foi resolvida, a gente tem que agradecer.
Vereador, e a questão dos bastidores aí da política, né? A gente percebe, eu não conversei mais com o senhor, porque também tirei uns dias de folga aí depois da Expo Varejo, mas o que movimentou aí o cenário político local foi justamente uma entrevista, né, que o ex-prefeito Ivo de Lima Ferreira concedeu ao podcast que eu apresento toda terça-feira. Inclusive hoje tem, né, às 8 da noite, com o empresário Ronaldo Costa, do Foto Trevo. Mas o último episódio foi com o ex-prefeito Ivo, né, que é empresário, né? Iniciamos com essa temática do empresariado, enfim, para ele falar das experiências dele como empreendedor, mas ele acabou tocando numa questão política e trouxe revelações aí que eu acho que já mexeu bastante, né, no cenário político local, né? Como é que é a sua análise, né, sobre esse momento? Porque nessa entrevista o ex-prefeito, digamos, declarou guerra, né, ao atual governo, que foi o governo que ele, né, segundo as palavras dele, derramou sangue, né, para colocar no poder. Então, qual é a avaliação sua particular, né, como vereador? Nós estamos, Eduardo, no início de um governo que é um segmento, né? A gente espera que seja um segmento de tudo que foi feito pelo ex-prefeito Ivo. A gente sabe que o ex-prefeito Ivo pegou a prefeitura ali com um sonho da usina asfáltica. Ele trazia isso no programa de governo dele. Alguns achavam que era elefante branco. A gente enfrentou uma dificuldade muito grande para apoiar essa usina asfáltica lá. Eu digo que a gente enfrentou porque a gente tem as gravações. Nós temos, quem quiser acompanhar é só puxar as gravações daquela época da Câmara, que nós vamos ver como era o debate na Câmara de Vereadores. E nós conseguimos apoiar e aprovar a usina asfáltica, depois de perder um ano de debate dentro da Câmara, debatendo, e isso trouxe para Camaquã uma realidade totalmente diferente. Camaquã é totalmente diferente do que a gente via. A questão de trafegabilidade nas ruas melhorou 100%. Hoje a gente entra em Camaquã, parece que nem é aquela Camaquã que a gente vivia antes, né? A gente vive numa cidade polo, mas até então não era polo. E agora virou. Não desmerecendo ninguém que passou administrando. Até porque a gente não pode fazer isso, a gente não pode esconder que o MDB sempre foi base em todos os governos. Mas os governos que passaram, inclusive do meu partido Ernesto Molon, tinham outras prioridades. Tinham outro modo de administrar. E fizeram o que conseguiram. Tanto o ex-prefeito João Carlos, o ex-prefeito Molon, os prefeitos que passaram na cidade tinham outras prioridades e fizeram o que estava nos seus planos de governo, ou quase tudo que estava no plano de governo. Mas chegou o prefeito Ivo com um jeito novo de administrar. Um olhar diferente. Um olhar de futuro para Camaquã. E transformou a cidade. E nós tivemos a oportunidade. Fomos oposição no início do governo, até porque nós apoiava o candidato do progressista, Robson Marques, e tivemos com ele até o final na derrota, mas fomos convidados para participar desse projeto. O que nos encheu, sabe, de entusiasmo, porque nós acreditamos. Quando foi apresentado para nós o que se pretendia para Camaquã, nós acreditamos. O MDB abraçou, nós acreditamos. Tanto que acreditamos que logo depois indicamos o vice, que é o prefeito Itaí, o Abner. E na época para nós foi ruim, sabe? Foi ruim. O MDB, nós indicamos o vice e o Abner chegou para nós e disse que estava seguindo um novo rumo, que ele tinha um sonho também, um projeto. E nós, naquele momento, ficamos chateados, mas aceitamos. E hoje estamos aí, apoiando o governo do Abner, junto, sempre fiel ao governo. Se tem um partido hoje, não desmerecendo os demais, eu tenho que falar pelo meu, mas tem um partido hoje que o prefeito pode ir para casa tranquilo, sabendo que está com ele, é o MDB. Assim como o prefeito Ivo também sabia. Tudo que o ex-prefeito Ivo tratou com o MDB, ele cumpriu. E nós cumprimos também com o governo. Eu e o ex-vereador Márcio Nunes, que estava comigo, cumprimos. E igual agora com a companheira Carminha, o que nós combinamos, o que nós tratamos e acertamos com o governo, nós iremos cumprir. Então, eu tenho o maior carinho pelo ex-prefeito Ivo, visito ele com frequência, o prefeito Abner sabe disso. Eu não sou o vereador que, se eu for visitar o ex-prefeito Ivo, eu tenho que me esconder. Não, eu não tenho nada para esconder. Eu visito o ex-prefeito Ivo, assim como somos base do governo, o prefeito Abner sabe disso, tenho o maior carinho, sou amigo do ex-prefeito Ivo, e fiquei muito chateado, muito triste com essa situação toda. Por quê? O MDB, ele quer a união. A união. E com a união nós ficaríamos mais fortes. Bom, aconteceu alguma coisa aí que nós não participamos. Aconteceu. E agora, pelo que a gente está acompanhando, está se acontecendo toda essa situação no município e que a gente, para o futuro de Camaquã, a gente acha que poderia, se ficasse unido, poderia ser melhor, talvez. Então agora a gente tem que esperar o que vai acontecer com esse cenário de troca, de mudança. Vai haver muita troca, muita mudança, está cedo ainda. Falta 3 anos ainda da administração. A gente espera, a gente sonha que o prefeito Abner consiga conduzir assim como o prefeito Ivo conduziu o município. A gente acredita nisso, por isso que a gente está na base do governo. E a gente espera que lá na frente talvez as coisas se ajeitem e a gente possa ter, quem sabe, candidaturas que venham a fazer o melhor para Camaquã. Aí lá a gente vai ver quem é
os melhores candidatos, o povo vai escolher quem é os melhores candidatos, se ter 1, 2, 3, 4, a gente viu que já tem outros partidos lançando pré-candidato aí. Eu acho que isso nunca aconteceu em Camaquã, isso é muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. Mas faz parte da política, né? Faz parte da política. E esse movimento aí que está sendo anunciado pela imprensa, confesso que eu não conversei com o ex-prefeito Ivo sobre isso, né? A gente quando se reúne para tomar um café, a gente conversa muita coisa, mas essa questão do que ele falou aí, dessa desavença com o Abner, a gente não costuma tocar muito nisso, a gente conversa mais no que, como foi a gestão dele com o prefeito e outras coisas, e nessas coisas a gente não entra muito em detalhes, sabe? Então por isso que eu tomei até por surpresa e o que está sendo anunciado, que, volto a dizer, o ex-prefeito Ivo não me falou sobre isso, dele está indo para o PL, se está acontecendo, não tenho o que dizer sobre isso, sabe? Nem aprovar, nem não aprovar, porque é uma coisa dele, é ele que sabe desse passo que ele está dando. Nós do MDB, hoje nós somos base do governo, vamos fazer de tudo para o governo entregar serviço para a comunidade, a gente não pode trair a confiança do povo, assim como eu continuo sempre com uma amizade muito grande pelo ex-prefeito Ivo, não poderia ser diferente, né? Tenho uma grande gratidão por tudo que ele fez por mim, pelo partido, e toda essa relação que a gente criou através da política com ele. Então a gente segue sempre dessa forma. E torcemos, né? Que se for possível, um dia a união volte a acontecer, que Camaquã ganha, né? A gente vê o Abner aí tendo um bom diálogo com todos os partidos, né? Isso é bom, Camaquã ganha com isso. Os moradores de Camaquã ganham com isso. Quando tem muita desavença, muita discussão, e eu já fui um que discuti na Câmara bastante, sabe? Porque a gente vive uma democracia, às vezes o que eu entendo que pode ser melhor, o outro pode entender que não, e a gente tem que ter esse debate. Mas é para construir uma cidade melhor, seguir com Camaquã evoluindo. Então a gente acompanha esse movimento aí na política, mas a gente não participa, sabe? A gente não se envolve nessas questões aí porque a gente quer o melhor para Camaquã. A gente acha que a união é o melhor para todo mundo. Mas se não acontecer, o que a gente tem que fazer? Cada um sabe o que é melhor para si. Então, o que fica registrado é que o MDB tem o maior carinho pelo ex-prefeito Ivo, tudo que a gente tratou, a gente cumpriu, e assim ele com nós. E o prefeito Abner também está mantendo um bom diálogo com nós aí, a gente está atendendo bem o partido. Vereador Vinícius Araújo, participando aqui do nosso programa. Muito obrigado aí pela participação e até terça-feira que vem. Até terça.